Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil, no clima aqui de Dia das Crianças. Amanhã é sexta-feira, dia 12, aí é o dia tão esperado pelas criançadas aí do nosso país e também pelos adultos, tá? Porque no Dia das Crianças, qual adulto que não gosta aí, né, eu gosto. de levar eu um filhinho para as festas, para os aniversários? Acho que a melhor festa que tem é festa de criança. Também acho, eu sempre falo isso. Eu tenho 30 e gosto de festa de criança, porque a gente come muito, né? Festa de adulto às vezes é chato, não tem graça. Não tem graça não. Festa de criança é tudo que há de bom. E hoje, nesse nosso programa especial, Dia das Crianças, estamos aqui recebendo ao longo do programa, a gente recebeu, não vou chamar ela de criança, ela é uma pré-adolescente, né? A Manu, que é ginasta, ela contou um pouco da história dela pra gente, mandou muito bem. E agora, Carla Ribeiro, a gente vai conversar aqui com uma criança que é muito fofa aqui no intervalo, ele é comunicativo, ele é muito... dá vontade de apertar ele, né? Eu já falei que eu vou morder ele todinho quando acabar o programa. Bem, e ele tá aqui, gente, trazendo felicidade, contagiando aqui o nosso estúdio, porque é assim que criança tem que ser, né? Criança é muito pura, por isso que Jesus fala, né? Que a gente tem que ter um coração igual de uma criança mesmo, porque não tem maldade. Quando eles gostam mesmo. Sim. Quando eles não estão gostando de uma coisa, eles falam na lata mesmo. E isso que é bacana. Bem, então eu quero que vocês recebam aqui com muito amor o Pedro Barros. Tudo bem, Pedro? Oi. Você tá vendo ele na TV. Pedrinho, você já teve na TV alguma vez? Não, nunca. Não? E você tá feliz de estar aqui? Sim. Legal, viu como você rapaz. fica bonito ali na televisão? Sim. Fica um gato demais. E junto com o Pedro, Ju, a gente está recebendo também a mãe dele, que é a Nathalie Guedes. Tudo bem, Nathalie? Bem. Seja bem-vinda. Obrigada. E também aqui para ajudar no nosso bate-papo, a gente está recebendo a Sandra Nóbrega, ela que é presidente da Casa de Apoio à Criança com Câncer de Santa Teresa. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Sandra? Prazer. Muito bom estar aqui de novo falando, né? Da última vez a gente falou sobre diagnóstico precoce, se não me falha a memória. Foi sim. Mas a gente trazer um pouco de alegria, entender que câncer na infância tem uma condição melhor para se tratar, para se controlar e para salvar a vida, né, com alguns tratamentos. Tá aí o exemplo do Pedro, né? Que é uma alegria para todas nós lá, é um arroz de festa. É o tempo inteiro assim, Sandra. Esse é arroz de festa. Já passei muitas coisas já no meu hospital Hemorrio. Rapaz, já tá contando a história toda aqui pra gente, ó. Então começa. Já passei muitas coisas, já tá pertinho desse tratamento acabar. Já passei muitas coisas no Hemorrio. Mas hoje Ele até suspirou, né? Eu teve que me controlar. Eu teve esse momento aqui nesse canal novo. Oh, meu Deus. Pô, vai ser jornalista, hein? Olha, rapaz. Vai ser comunicador. Bem, agora vamos falar aqui um pouquinho com a Nathalie. Nathalie, conta um pouquinho pra gente da história do Pedro. Então, Pedro é filho único, né? E a gente tinha uma vida, sou eu, meu marido, meu esposo, que é o pai dele, e ele. E aí o Pedro começou a apresentar alguns sintomas, né? Manchinha roxa e tudo mais. Só que eu nunca esperei que fosse um dia receber um diagnóstico desse, de leucemia. E aí quando ele fez 4 anos, aí ele passou mal. Não tinha nada assim, na minha cabeça jamais seria uma coisa assim. Aí eu descobri, né? Eu dei entrada no Hemorrio, com 2 dias eu recebi o sintoma que ele tinha leucemia. E aí começou a nossa luta. Mas aí, de tudo isso, ele me ensinou e ensinou a nossa família que tudo é possível, que tudo é superável. Porque ele é uma criança forte e ele nunca perdeu essa alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. E ele entendia, porque o Pedro ele é uma criança muito esperta, né, para a idade dele. No começo, ele não entendia o porquê de estar tanto no hospital, mas aí, com o tempo, até os termos técnicos, ele começou a falar, porque eles ficam muito inteligentes ali dentro, entendeu? Mas, claro que ele não sabe a dimensão, né, do que ele tem. Mas ele fazia medicação, passava mal, e ele ria depois, ele dizia, mãe, eu tô bem. E, assim, claro que a gente teve todo um apoio, né? Com todas as dificuldades do hospital, mas lá tem uma equipe que apoiou a gente bem. Hoje o Pedro conhece o hospital todo, ele chega no hospital, ele chega bem, ele chega feliz, porque ele está no tratamento ainda, né? Mas
Vai dar tudo certo. E ele é daquelas crianças que acabam contagiando não só as crianças que estão em volta, mas também todo mundo. Todo mundo, né? É verdade. Agora, Eu Sandra, já passei tantas coisas. Verdade. Você quer contar alguma quer coisa? contar alguma quer coisa falar? pra gente, Pedro? Fala. Ele tá Fala. olhando pra... O que você quer contar Ele tá aqui vendo pra ele gente? no retorno, gente. Tô vendo eu nessa televisãozinha aqui. Tá famoso, você tá famoso. O pessoal do Brasil, tá todo mundo te assistindo. Todo mundo. Todo mundo. Amanhã... Também, ó, amanhã é dia das crianças, é o seu dia. O que você quer pedir pro seu pai e pra sua mãe? Fala aí, quer brinquedo? Meu pai já tá comprando uma Nerf. Já tá comprando? É a coisa mais cara. É? O que você pediu pro papai e pra mamãe? Minha mãe, ela tá sem dinheiro. Melhor pessoa. Mas o que você pediu pro papai? O que foi que pediu pro papai? Uma Nerf. Ele não comprou. Agora eu vou falar. Pediu o quê? É um brinquedo chamado Nerf. Ah, aquela É isso. a pistolinha. Eu entendi um anão. Por que ele quer um anão? É aquela arminha que a gente puxa e atira, assim. Vou mandar todo mundo, eu vou mandar um beijo pra todo mundo que eu amo. Amo, gente! Que fofa! E Sandra, fala um pouquinho pra gente. Como é que é esse amparo que vocês geralmente têm, que vocês fazem, né, com as crianças? Né? Deixa eu só aproveitar vontade. esse gancho do Pedro. Quando você está lá dentro da instituição com as crianças, você entende que tem alguma coisa diferente quando as crianças estão em tratamento do câncer. Elas são diferentes, muito diferentes. Essa alegria não é só do Pedro, né? Tem outras crianças, de uma inteligência, eles têm uma capacidade de entender e de aprender sobre o tratamento deles, sobre a doença deles, independente da idade. É uma coisa impressionante. O Pedro sabe tudo do que ele aconteceu, as fases todas, ele sabe que está terminando o tratamento dele. É como se eles tivessem um chip na cabeça e sabia que ia ter esse problema quando nasceu e já estava preparado. Eles têm um preparo emocional, né? É diferente quando é adolescente. É diferente quando é um adulto, que já está impregnado com as coisas do mundo, né? Mas quando essa pureza dessas crianças, eu fico impressionada. Eu tenho cada história lá, com cada criança, até na partida, né? A gente aprende com elas. Até na despedida, quando elas vão, né? Quando elas partem, é uma delícia a convivência com elas, o carinho que ela sente por você, ela externa, ela fala, ela pede para você não se preocupar que eu vou ficar bem. É para o pai, é para uma mãe, na grande maioria é para a mãe, né? Porque nem toda criança, como o Pedro, tem a oportunidade de ter uma papai e uma mamãe numa estrutura familiar, infelizmente. Mas todas as minhas famílias lá são de mulheres, né? As provedoras são as mulheres. Então, nós passamos a ser a ajuda para prover a família. Porque a mulher que tem uma criança em tratamento, ela não pode trabalhar. Ela vive em função da criança em tratamento, que dura de 3 a 5 anos, às vezes, dependendo do que é. No caso do Pedro, ele não precisa fazer transplante de medula, mas ele precisa ficar... A mãe precisa ficar muito antenada com pequenos sintomas, porque a leucemia ela é muito séria e pode levar de uma hora para outra se você não prestar atenção. E nem sempre os sintomas são manchas roxas, são febres, às vezes ela vem muito sutil. E quando você vai ver, a anemia já está ali, né? E a leucemia abusa, né? Vai e leva. Uma coisa que eu sempre prego é o diagnóstico precoce. Eu acho que toda pessoa todo pai e mãe tem que fazer pelo menos uma vez por ano um exame de sangue no seu filho. E a gente sabe que isso não é comum, não é normal, não fazem. Você não tem que esperar a criança ficar doente para analisar como é que está, porque a gente não sabe o que a gente está comendo. A gente vê aí esses agrotóxicos que estão rolando aí nos nossos alimentos, a gente não sabe o que a gente está botando para dentro. Então, tem que avaliar mesmo, tem que olhar para esse aspecto, né? E diagnóstico precoce é não aceitar que a febre do teu filho ultrapassou 3, 4 dias, não cedeu, aquela dor
não passa e exigir dos médicos, nem no posto de saúde, a gente sabe da dificuldade que o país está passando, mas a gente tem que ter, tem que ter uma resposta. A gente não pode permitir que o diagnóstico seja 2 anos depois, 6 meses depois, que é isso que a gente tem lá de experiência na instituição. A gente tem uma experiência de criança que só descobriu 1 ano depois, era verme. Sabe? É um diagnóstico mais louco que a gente escuta lá. É que acontece no primeiro diagnóstico, às vezes o pai leva o filho, mas aí o primeiro médico não identifica ou dá um diagnóstico. Exatamente. Então é muito importante você, pai, você, mãe, se você levou o seu filho para fazer um exame, dê um resultado, não se contente só com aquele resultado, vá na segunda opção. Vá na segunda opção. Porque é muito sério, sabe? E o maior índice de câncer infantil no Brasil é a leucemia. Nós temos, assim, mais de 60% dos casos que eu tenho lá é a leucemia das crianças. E, Sandra, a gente tem um institucional, né, pra gente mostrar aí, da Casa de Apoio à Criança com Câncer. Então, roda aí. Milhares de crianças sofrem por causa do câncer. Muitas delas não possuem o apoio e as condições necessárias para o tratamento. Dificuldades como apoio psicológico, mobilidade, alimentação, dentre outros. Por isso existe a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, uma instituição sem fins lucrativos com o propósito de ajudá-las. Com sede no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, a instituição atende aproximadamente 90 famílias. E para manter esse projeto, a casa conta com a ajuda de doadores e parceiros. Como ajudar esse projeto? Fazendo doações através das contas físicas ou online. Doando alimentos, roupas e participando dos eventos beneficentes. Essas crianças precisam do seu apoio para, junto com a ACA-CCCT, mudarem sua qualidade de vida. Faça parte desse projeto e ajude a salvar vidas. Com projetos sociais, educação e lazer, eventos beneficentes e amor e carinho. Anote a conta aí, ou se preferir, clique em um dos links do PayPal ou do PagSeguro para doar. Aproveite e compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar esse lindo projeto. Câncer não é contagioso, mas solidariedade é. Para mais... Que bacana, olha que fofinho. Ele tá vidrado ali na tela do retorno. Ver. Eu sei tanta coisa, mãe. Ô, Pedrinho, você gosta de azul? Sim, minha cor favorita. Aí, ó, a gente vermelho. E vermelho também. Chegou quase combinando, ó. Agora, Nathalie, o que mudou também na sua vida depois que você conheceu a Casa de Apoio? Então, muita coisa, porque primeiro que a família é toda acolhida, né? E aí a gente tem várias atividades e a gente também começa a conhecer outras famílias também que passaram pela mesma sua situação. E além de toda a ajuda, todas as palestras, o esclarecimento, as mães que precisam ficar lá hospedadas. A Casa de Apoio, ela tem uma estrutura que ela apoia a família mesmo, fora as atividades que tem com as crianças lá, para tirar eles um pouco daquela realidade de só hospital, para ver eles sorrindo, as festas, o apoio alimentar, os remédios que a gente sabe que faltam. Então, assim, a Casa de Apoio, ela ajuda muito. E o Hemorrio também. E os passeios, E os passeios também, Conta né, pra Pedro? eles os passeios. Conta do último passeio, que foi que você andou, como você andou de quê no último passeio? No último passeio que eu fui, eu já andei de asa delta. Você voou de asa delta? Não. Isso é possível, eu já andei. Isso é Possível! Rapaz, você não ficou com medo não, cara? Não. Na primeira vez eu fiquei, mas na segunda eu já estava acostumado. Teve Que passar bacana. com Olha o muitos seu nome lá, Pedro. desafios. Olha o seu nome lá. Manu, tia, todo mundo que deve estar me assistindo e todo mundo que eu conheço, Tu quer mandar beijo? sim. Oi, irmão, Vitinho. Ah, Vitinho é o primo. É, meu primo. Oi, Manu, que deve estar me assistindo. Oi, pai. Mano, é um pra cada um, né? É um pra cada um, né, Pedro? Rapaz, não tem medo de altura, ó. Agora, Sandra, você também falou aqui uma coisa muito importante, que é o pai procurar fazer exame, né, de sangue no seu filho. Porque, às vezes, a gente pensa assim,
mas meu filho tá tudo bem com meu filho, né? É mal também do ser humano falar, não, eu só vou no hospital se acontecer alguma coisa. Se eu estiver doente, se eu estiver com uma febre e tal. Então, gente, coloca isso na sua cabeça, na sua consciência. O quanto antes você descobrir e cuidar é melhor. Tem gente que fala assim, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu vou atrás de médico nada para ficar descobrindo doença, né? Que eu não quero saber. Que eu não quero saber de jeito nenhum. Exatamente. Aí o que acontece? Aí demora a descobrir, o tempo vai passando, aí fica mais complicado, né? Enfim, Sandra? que muitas vezes leva, né? Embora, né? Deixa, parte e a gente fica num sofrimento danado. Terça-feira mesmo, eu perdi um de 8 anos de idade. E a gente cuida da parte toda, né? Desde o início até o final. A parte do sepultamento é nossa, nós é que cuidamos, nós pagamos exames, remédios. Hoje, os hospitais não têm. Está carente essa parte, né? Então, chega a demanda, né? A necessidade, as mães trazem os receituários, as solicitações de exames e a gente vai, entra em contato com os laboratórios e a gente manda providenciar tudo. Questão, né? Porque a gente não pode perder tempo. O câncer é uma doença que você tem que ser muito rápida. Você não pode esperar, vamos aguardar para ver se o equipamento vai melhorar, vai consertar. A gente não pode. Uma tomografia, uma cintilografia, a gente não pode esperar que aquele equipamento está com defeito, vamos aguardar e esperar. Não podemos fazer isso. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a doença avança, ela toma conta mesmo, né? Ela prolifera com muita facilidade, se você não conseguir dar um basta nisso. A gente vê aí por novelas, por filmes, né? por mídia, a gente sabe disso. E a gente está perdendo muita gente por causa do câncer. E o problema está na falência do Estado em relação à saúde pública. Está muito sério isso. São quimioterapias caríssimas, são injeções para controle caríssimos, que muitas vezes a gente tem que fazer grandes campanhas, mobilizar uma sociedade enorme, amigos empresários, para conseguir salvar a vida de crianças. Tem alguns casos lá muito sérios, inclusive. Geralmente a Casa de Apoio, ela atende aproximadamente quantas crianças hoje? A gente tem capacidade para atender as 90, mas eu agora estou efetivamente com 68 famílias. Né? Que vocês dão suporte. Eu era 69, mas o Carlos morreu. Vocês dão suporte não só para a criança e para o tratamento dela? Não, é para a família toda. A família toda, né? A mãe precisa de ginecologista, não precisa enfrentar o poder do Estado. A gente tem voluntário, médicos em várias áreas, então a gente encaminha. E não adianta também encaminhar para o médico, né, se a gente não tem capacidade de bancar a demanda que o médico vai pedir, que é exame, que é comprar remédios, né? Então a gente tem que estar atuando nesse suporte. A única coisa que me falta hoje é a parte da psicologia interna. Hoje eu dependo de ter 2 amigas fora no atendimento. Não funciona muito bem. O ideal é ter dentro da instituição, mas eu não tenho mais verba para ter esse profissional lá. Eu sou psicóloga, eu apago incêndio, né? Até porque o meu papel, o meu envolvimento com as mães é muito forte, né? Elas são minhas filhas, as mães. Então, a minha relação é muito forte. Então, acaba atrapalhando no próprio processo de atendimento. Então, o bom seria se alguém... nessa questão dos profissionais dentro da instituição, eles podem ser voluntários também? Pode ser voluntários, né? Mas, assim, voluntariado são só 4 horas por semana, que é a lei do voluntariado. E isso não dá tempo para atender uma demanda. O que eu preciso é, como eu tenho um empresário que ele tem uma empresa de transporte e ele contratou um motorista para colocar à nossa disposição lá. Então, eu tenho um motorista para atender a instituição que foi doado por um empresário, que é o ramo dele de transporte. Então, tá lá, ele é funcionário da folha de pagamento dele. Mas está lá com vocês. Exatamente. Então, assim, o ideal seria que se cada grande empresário tivesse alguém que pudesse botar na folha e colocasse prestando serviço no endereço lá da instituição, seria o ideal para atender, porque a demanda é muito grande. Você imagina uma mãe que acaba de receber a notícia que, aguardando um diagnóstico de um tumor cerebral, de um tumor, um câncer de osso,
como é que ela não chega lá na instituição aguardando a resposta. Porque muitas vezes a gente segura a onda, porque a família veio de outro município, fica hospedada conosco, com a suspeita, até sair o resultado, essa mãe, ou essa avó, ou essa tia, porque muitas vezes a gente tem que ter alguém da família, né? Fica em pânico. E aí é chorar, e a gente tem que ficar segurando a onda e disfarçando para a criança não perceber, entendeu? Então, isso é uma coisa muito, muito séria para a gente poder cuidar. O ideal, hoje mesmo eu durmo na instituição. Hoje eu faço plantão. O tempo também, né? Eu faço plantão hoje, entendeu? Na instituição. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Eu tenho nutricionista, eu tenho assistente social, né? Eu tenho uma equipe técnica coordenadora do projeto. Agora, uma das coisas que é muito gostosa para as crianças são a parte lúdica que a gente recebe. A gente, dia 28, vamos levar as crianças para a Turma da Mônica, um show lá no... E quero também. No Oi Casagrande. No Oi Casagrande, dia 28. Dia 20 vai ser a festa do Dia da Criança no Colégio Britânico. Então, isso é mobilização de voluntariado, entendeu? Os alunos do colégio prepararam a festa para receber eles dia 20. Então, são 3 ônibus que eu estou levando todas as famílias. Entendeu? Não é para a criança e a mãe, é para os irmãos. Sim, né? É para o pai estar presente, é para a mãe estar presente. É importante essa socialização, porque tem um problema. Quando a criança está em tratamento, ela é muito amada no hospital, ela é muito amada em qualquer lugar que ela vai. Mas e os irmãos? É Como é que eles verdade. ficam, Né? Sandra, Então, os presentes são para os irmãos também, sabe? É muito bacana. eu vou quando a pedir gente para você pensa. deixar também os contatos, né? Rede social, telefone, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com a instituição, para deixar aí a sua contribuição, o seu apoio. Só olhar para essa câmera aqui e deixar para a gente, tá? A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, ela fica no Estácio, na Rua Santos Rodrigues, número 60. Os nossos telefones é 2293-2210 e 2502-8343. Caso não dê o tempo de anotar, é só entrar no site da Casa de Apoio, que é o www.caccst.org.br. Ali tem tudo. Inclusive lindas fotos, todos os eventos que a gente participa, desfile solidário, solidariedade é show. A gente tenta captar recursos de todas as formas e todas as maneiras. São 68 famílias hoje que eu alimento. Não é cesta básica, é apoio nutricional, sim. A quantidade que Pedro precisa de leite dentro do mês, de sustagem dentro do mês, de pediaçure quando ele foi preciso, quando ele estava muito mal. Tudo isso é preparado e olhado pela parte nutricional. Entendeu? Show de bola. Nathalie, obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Bom. Parabéns pelo seu filho. Muito obrigada. Ele é uma fofura, conquistou todo mundo aqui desde de começar o programa. Participei de várias coisas. Obrigado mesmo, tá? E eu queria deixar um recado para as mães, para que elas fiquem atentas aos E pequenos todas- sinais sempre. Porque a gente sempre vê isso. Quanto mais Pedro, calma aí, mamãe. um artista. Quanto mais cedo a gente descobrir, mais chance de cura e melhor o tratamento. E eles passam mais rápido por tudo, né? Show de bola. Pedrinho, meu Pedro, querido. obrigada, tá bom? Ok. Um beijo. Dá um tchau pro pessoal lá do Brasil, vai. Tchau, pessoal do Brasil. Tchau, pessoal do Brasil. Feliz Dia da Criança, né, Pedro? Isso, para todas as crianças. Feliz Dia das Crianças para todas as crianças. Inclusive você, né? Também eu. Obrigado, gente. Até a próxima, tá? Meu primeiro dia... Você tá vindo atrás aqui, ó. Fala aí, vai. Primeiro dia aqui. Vem aqui. Olha pra lá. É. Era meu sonho virar isso. Ô, Pedro, olha pra aquela câmera daquele moço feio ali e fala assim, ó, vamos pro intervalo, Vamos pro intervalo. daqui a pouco Daqui a pouco. a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Não.